Olá, buscadores! Estamos iniciando mais uma edição do programa Leituras para Viver Melhor, programa produzido em parceria da Editora Teosófica com a TV Suprem. TV Suprem, que é o canal de comunicação da União Planetária, canal 2 da NET em Brasília. E se você estiver acompanhando aí pelas redes sociais, pelo Spotify, pelo YouTube, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal, e assim você nos auxilia a produzir cada vez mais conteúdo de qualidade para todos vocês. E hoje nós iremos conversar um pouquinho com a Priscila Mogem. Tudo bem, Cristina? Seja bem-vinda. Tudo bem, obrigada. Nós que agradecemos a sua disponibilidade, né? Em participar hoje conosco aqui, trazer suas leituras, suas reflexões para quem está nos assistindo ou nos ouvindo. A Priscila, ela é terapeuta, né? Ela é pós-graduada em psicologia transpessoal, ela é coach, ela também é terapeuta floral, trabalha com Hatha Yoga e Yoga Terapia e é uma estudante, né, de esotérica, de espiritualidade. Ela também é formada em Direito e atua 23 anos aí também nessa área. E o livro que ela escolheu para conversarmos hoje é um livro de autoria do Raul Branco. Raul Branco, que é um brasileiro, né, e tem muitas palestras dele no YouTube, e quem tiver interesse, né, conhecer o Raul Branco, particularmente é um grande amigo, um grande irmão de estudos, aí é uma pessoa que nos inspira, né? Então eu tive a oportunidade de conhecer ele, né? Temos contato. Então o Raul Branco atualmente, né? Ele reside em Brasília, ele já foi secretário da ONU e ele tem muitos textos escritos, ele também traduziu muitos livros, né? Ele gosta muito do Geoffrey Hodgson e dessa linha do estudo do cristianismo, como A Vida de Cristo, Hodgson, e escreveu vários livros publicados pela Editora Teosófica, como Os Ensinamentos de Jesus, O Poder Transformador do Cristianismo Primitivo, né? Sua linha de estudo aí, principal lá no cristianismo, e o livro que a Priscila escolheu para conversarmos hoje chama-se Os Mestres e Suas Mensagens, né, de sua autoria, publicado pela Editora Teosófica. Priscila, então, esse livro, o Raul, ele traz uma tentativa de talvez separar um pouquinho o joio do trigo, né? Essa questão dos mestres, né? Então, quem teve contato com a literatura teosófica ouviu falar sobre os mestres de Helena Blavatsky, né? Então, que viviam nos Himalaias, né? Da fraternidade transhimalaika, né? Para lá dos Himalaias. Blavatsky também teve contato com esses mestres no Tibete, enfim. E hoje muita gente fala sobre esses assuntos, né? E ao menos da minha perspectiva, você encontra talvez mais desinformação do que informação sobre esse assunto hoje. Enfim, tem muitos textos aí, né? Também não cabe a nós fazer juízo de valores, mas acho que é interessante trazer o que o Raul traz para esclarecer sobre esse assunto. Então, qual foi a sua impressão assim, por que você escolheu esse livro e o que ele te chamou a atenção? Você acha que ele pode auxiliar o estudante aí a encontrar boas referências para seus estudos? Com certeza. E eu falo de cadeira no sentido de que eu já, como uma boa buscadora, assim, eu já tive nessas linhas que ele comenta e que ele pontua de uma forma muito lúcida, né? O porquê que talvez esteja um pouco assim, esse seja o caminho talvez um pouco errôneo para o buscador espiritual seguir. Então eu já tive lá, então eu consegui entender perfeitamente a abordagem que o Raul trouxe de uma forma muito clara. O que acontece, né? Os buscadores espirituais, esotéricos, estão assim, cheios de caminhos para seguir, né? O que não falta é isso. No meu caso, eu tinha lido os mestres e suas mensagens há muitos anos atrás, mas eu vou te falar, Charles, que eu não tinha captado a mensagem. Porque uma coisa muito interessante é que o nosso canal se abre quando a gente está pronto, eu entendo, né? Então, no ano passado, eu fui até o Monte Cristo, que é um local aqui na Serra, entre Santa Catarina e Paraná, fazer um curso, e lá tem uma biblioteca itinerante. E eu me deparei exatamente com cartas aos Mahatmas, dentro dessa biblioteca itinerante. Então, eu deixei o meu livro, peguei esse, comecei a ler,
E depois, quando eu fui ler novamente os mestres e suas mensagens, eu realmente entendi o que o Raul Branco queria dizer, que é o quê? Ele traz, na verdade, e desculpa o palavreado que eu vou usar, um balde de água fria para o buscador espiritual que não está que não está realmente conectado com algumas verdades essenciais que a teosofia traz, né. Ele não busca de forma nenhuma dizer que ele está certo e os outros caminhos estão errados. Então ele expõe de uma forma muito, muito, muito pontual, a sequência dos acontecimentos. Então o que que ele traz? Ele traz algumas verdades essenciais que eu gostaria de pontuar e o que que eu entendi desse livro? Primeira coisa que o Raul Branco coloca, os instrutores da humanidade, os chamados Mahatmas, né, aqueles que já despertaram a sua consciência no nível átmico, eles de fato existem. São chamados aqui de mestres de sabedoria, por essas linhagens que ele aborda, mestres ascensos, né, eles utilizam mais essa nomenclatura. Então eles não são uma lenda, um mito, e a sua existência ela é provada de diversas formas, para quem tem olhos para ver, ouvidos para ouvir, mas tem que ter calma, calma aí, né. Segunda verdade que ele traz e que eu captei aqui, tais mestres, eles estão sempre à procura de discípulos, aspirantes a discípulos, e aí eu ouso falar, aqueles que flertam com a possibilidade de ser um aspirante a discípulo. Porque ser um discípulo não é algo assim como o vestibular, não é que você estuda, faz uma prova e passa. É algo bem mais complexo, e a literatura teosófica coloca isso de uma forma também muito certeira até onde eu entendo. Terceira verdade que o Raul Branco traz: se tornar um discípulo é um caminho que exige muita dedicação e vidas, né? Não é algo que acontece em uma vida e de repente a pessoa ascende aos céus e vai direto para onde, enfim, entende que não terá mais preocupações, não é assim que funciona. Então, esse livro eu recomendo demais para aquelas pessoas que têm uma inclinação por entender o que os mestres querem dizer, as mensagens, que tem essa atração por essas correntes de canalizações, porque ele vai trazer aqui de uma forma bem interessante a cronologia dos fatos. Então, o que que ele coloca? Indo direto ao ponto, ele coloca que a partir de 1930 começou a aparecer várias correntes trazendo essas mensagens supostamente canalizadas por mestres, né? Isso teria iniciado ali com Guy Ballard, que foi um homem lá que morava, enfim, nos Estados Unidos e teria encontrado Saint-Germain numa montanha, recebido ensinamentos. A partir daí, essa pessoa fundou um movimento chamado Movimento Eu Sou, que é bem assim conhecido até hoje, né, com a sua esposa. Ganharam muito dinheiro, existe muita controvérsia nesse movimento, aí cada um pode pesquisar por si. Mas a partir dessa iniciativa aí do Guy Ballard, começou a aparecer vários outros movimentos, dentre eles Ponte para a Liberdade, que é bem conhecido, né, de quem gosta dessa parte do esoterismo, Summit Lighthouse, que é conhecido como Farol do Cume aqui no Brasil. E aí esses movimentos trouxeram, vamos dizer assim, de uma forma um pouco mais fantasiosa a questão dos mestres, né, e isso é muito atrativo para um buscador e para quem está lendo, porque são colocados detalhes sobre a vida dos mestres, da própria aparência deles, são sempre lindos, altos, com olhos azuis, né, então é algo que atrai muito o buscador e a pessoa pode perder, assim, muito tempo ali naquela, se divertindo ali, se divertindo com toda aquela informação que está ali. O que que Raul Branco coloca? Tudo isso que veio depois de 1930, e se Raul hoje fosse atualizar esse livro, porque é de 2013, se eu não me engano, né, Charles? Se ele fosse atualizar esse livro, ele ia ter muito trabalho, porque já surgiu mais milhares de outras correntes que falam, que canalizam mensagem de mestres. Raul Branco fala o quê? Todo esse movimento começou com exatamente essas cartas aos Mahatmas, que a editora Teosófica também tem à venda, volume 1 e volume 2. É isso, né, Charles? Isso, tem o volume 1 e volume 2 e também tem um outro livro complementar que é Cartas dos Mestres de Sabedoria, que são algumas outras cartas que ficaram fora desses 2 volumes. Perfeito. E de onde é que vieram essas cartas? Então o Raul nos explica que essas cartas elas foram, na verdade, correspondências trocadas entre 2 ocidentais, que é e Sinet, que eram membros da Sociedade Teosófica, com os mestres Moria e Kuthumi. E aí você pode se perguntar, mas por que que as cartas que vieram depois
não são originais e essas supostamente são as originais. Raul também convida e dá exatamente essa resposta ao leitor, que ele vá ler essas cartas que foram publicadas entre 1880 e 1886 para tirar suas próprias conclusões, porque elas foram as primeiras, né? Inclusive, Blavatsky, que é a fundadora da Teosofia, acabou falecendo difamada como uma pessoa que, enfim, que fraudou, que trouxe essas cartas aí de forma mentirosa também, e depois comprovou-se que elas são verídicas. Elas foram analisadas por grafologistas, se encontram no Museu Britânico, não é isso, Charles? E o fato curioso é que a tinta da caneta não está nem na frente da folha, nem atrás, está dentro do papel. Então, é uma coisa muito sensacional. O que eu acho muito bonito das cartas aos Mahatmas, e o Raul Branco também coloca isso, é que elas trazem verdades muito fundamentais e a gente se pergunta, mas por que os mestres escreveram essas cartas para 2 ocidentais que não eram nem iniciados? Inclusive, os mestres deixavam bem claro que eles nem seriam, pelo menos nessa vida específica, né? Este é o programa Leituras para Viver Melhor. Hoje estamos conversando com Priscila Mogen sobre o livro Os Mestres e Suas Mensagens, de autoria do Raul Branco, publicado pela editora Teosófica. Nós iremos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Até já. A editora Teosófica está com uma grande novidade para seus leitores. A revista Sofia, publicação que há quase 20 anos apresenta temas relacionados à espiritualidade, autoconhecimento, religiões, ciência e filosofia, agora está disponível também na versão digital. Nesta nova modalidade, o leitor pode acessar todos os mais de 90 exemplares da revista Sofia já publicados, seja na tela de seu computador, tablet ou smartphone, já que o conteúdo se adapta à tela do dispositivo utilizado. Entre em contato pelos canais da editora Teosófica para maiores informações e consulte os valores promocionais para quem já é assinante da revista impressa. Editora Teosófica. Livros para viver melhor. Estamos de volta com o programa Leituras para Viver Melhor, hoje conversando com a Priscila Mogen sobre o livro Os Mestres e Suas Mensagens, de autoria do Raul Branco. No primeiro bloco, a Priscila estava falando, então, né, sobre a veracidade das cartas dos Mahatmas, as cartas originais, né, e que hoje há muitos movimentos que alegam contato com esses mestres, porém que não apresentam nenhuma evidência, né, desse contato. Porque é importante salientar, como a Priscila muito bem colocou, que essas cartas existem, elas estão hoje no Museu Britânico em Londres, elas, é possível realizar a visitação, são cartas físicas, assim como os mestres de Blavatsky eram pessoas vivas, em corpos, né, não eram pessoas fantasmas, né, eram pessoas que existiam, e essas cartas, inclusive, foram feitas várias análises que demonstram várias peculiaridades que são detalhadas no livro Helena Blavatsky e a Sociedade para Pesquisas Psíquicas, publicado também pela editora Teosófica aqui no Brasil. Sobre esse contato, Priscila, eu tenho até uma curiosidade, né? O porquê que esses mestres trocaram tantas cartas, né, com 2 não iniciados, né? Principalmente o Sinnett, né? O Sinnett, na verdade, ele estava em provação. Há quem acredite, eu já ouvi isso de estudantes avançados de teosofia, há quem acredite que, na verdade, ele era o candidato para escrever a Doutrina Secreta, né? Porque ele dominava muito a língua inglesa. Blavatsky tinha dificuldade com a língua inglesa, né? Ela era russa, né? Na região onde hoje é a Ucrânia. E ela não era tão conhecida também na época, né? O Sinnett era uma pessoa de grande prestígio, né? Ele era um britânico, ele atuava, né, no jornal The Pioneer, que era de grande repercussão na época, ali na Índia, né? A Índia era colônia da Inglaterra naquela época. Então o Sinnett seria uma pessoa que tinha grande prestígio, tinha domínio da língua, era um intelectual, né? Então ele tinha condições intelectuais de
produzir uma obra como a Doutrina Secreta e fazer com que ela tivesse penetração nos meios, né, os meios intelectuais da época. Porém, ele estava em provação e ele não passou no teste. Ele reprovou. Ele reprovou. Haviam várias exigências. Não reprovou porque ele não era bom o suficiente, mas porque ele não quis abrir mão de algumas coisas, né? Então ele era uma pessoa, ele tinha família, uma pessoa do mundo, né? Então, né, consumia bebida alcoólica, enfim. Ele era uma pessoa do mundo, né? Ele tinha seus compromissos sociais, familiares e tudo mais. E acabou não passando no teste. E aí voltou, né, então a árdua tarefa aí de produzir uma obra como Doutrina Secreta, voltou para as mãos de Blavatsky, e temos aí a obra, né, que todos temos acesso até hoje. Ela já havia produzido Isis Sem Véu, que é outra obra gigantesca, monumental, né, e aí acabou tendo também esse desafio. Na época ela já tinha problemas de saúde também, com a escrita, né, a gente tem que lembrar que a escrita na época era à mão, né, não era nem hoje no computador, no Word, corretor ortográfico, né, então era muito custoso, né, era muito trabalhoso, era muito sofrido se produzir uma obra tão volumosa, que citava tantas referências sobre tantos assuntos, né, e de maneira técnica, né, uma complexidade surpreendente, né, quase inacreditável. Pri, o que o Raul fala para nós, né, o que ele traz para nós sobre essa questão, esse momento inicial aí dessas trocas dessas cartas com o Cínit e João? Então, ele coloca que muito provavelmente essa comunicação se deu exatamente por serem ocidentais, né? E isso nas próprias cartas, existe uma referência expressa, eu não vou me lembrar agora o número da carta, em que o próprio mestre Kutumi fala, né, que o ocidental tem a mente mais fechada, mais racional, e que de repente eles seriam um bom canal para essa transmissão, porque eles fariam os questionamentos que ajudariam os mestres a colocarem as coisas de uma forma compreensível para a parte, né, para a população que está na parte do lado de cá do globo. Então, seria realmente para expandir essa mensagem. E quanto à reprovação, entre aspas, do Cínit, que você comentou, o Raul Branco coloca um trecho aqui da página 43 do volume 1, em que ele fala: aquele que quiser erguer alto a bandeira do misticismo e proclamar que o seu reino está próximo tem que dar exemplo aos outros. Ele deve ser o primeiro a mudar os seus próprios modos de vida. Então, como você bem colocou, muito provavelmente ele não mudou internamente, né? E o que o Raul Branco fala nesse livro é exatamente isso. O que todos esses movimentos buscam em última instância? Eles buscam, em tese, acelerar o karma da pessoa, fazer com que ela conquiste, às vezes, coisas materiais, né? Sair da negatividade. Isso é feito especialmente por meio da evocação de decretos, né, de afirmações, e também por técnicas de cura, né? Ele cita também a Magnified Healing. Então, o que acontece? Ele em nenhum momento fala que isso não funciona ou que é inverídico de forma nenhuma. Mas ele coloca, baseado nas cartas, primeiro, que uma coisa são as afirmações conseguirem tirar a pessoa de um estado negativo para um positivo. Isso é completamente possível que as afirmações e decretos façam. Agora, a partir daí, que ela faça com que a pessoa alcance uma cura ou com que a pessoa acelere o seu karma é outra coisa. O Branco coloca ali. Blavatsky ensinou que não existe conselho do karma, existem agentes kármicos, porque o karma é uma lei imutável, né, do universo. Portanto, ela não pode ser alterada porque a pessoa simplesmente fez uma ou outra prática. E aí vem muito na base, Charles, até onde eu entendo, o porquê o buscador espiritual está no caminho espiritual, né? O quanto do ego dele está envolvido nessa busca, o quanto ele quer saber a verdade, e o quanto ele quer simplesmente melhorar as condições em que ele está, ou ter poder. Então, o Raul também dá a solução nesse livro, que eu achei muito bonito, de uma forma muito clara, muito simples e, assim, certeira. E ele coloca lá, começa realmente com a autoconsciência, com a interiorização, com a meditação e com a invocação aos anjos. Ele fala muito da hierarquia angelical. Achei muito bonito também da parte dele trazer isso, né? Por quê? Porque quando a gente faz algo de coração, obviamente que a gente é ouvido. A impressão que eu tenho, né, desses movimentos, assim, o que eu sinto é que
o pessoal está muito focado em, primeiro, fenômeno, né? Então, ver, né? E outra, em recompensa. Então, muitos acabam misturando com questões de ufologia, que também não é minha linha de estudo, não sei nada sobre isso, então não tenho condições nenhuma de opinar, né? Mas me parece que é muito aquela visão do Salvador mesmo, que a gente tem na cultura ocidental, né? De alguém que vai vir nos salvar, né? Então, ou é Jesus, ou é o Desculpador, ou alguma coisa. Então, você está sempre esperando algo acontecer, ou o mestre, né? Então, alguém vai vir solucionar os nossos problemas. O que no cinema se chamava, né, solução ex machina, né? Então, aquela figura que aparecia no final da peça teatral antigamente, né? E no cinema se usa também essa fórmula, muitos roteiristas usam, que é aquela figura que explica toda a história, né, da peça no final da obra. Então, me parece que muita gente acaba indo para esse lado. E o caminho que Blavatsky nos instrui não é esse. Né? Blavatsky, ela claramente, para quem estudou sua obra, ela está falando do caminho do Bodhisattva. Né? Ela está falando do caminho de quem se ilumina para desenvolver a compaixão e auxiliar quem está ao redor. Então, o que ela diz que o buscador deve se focar é o Atma Vidya, né? Sabedoria da alma. Então, é de fato você entender quem é você, o que você está fazendo nesse mundo, né? E como você pode auxiliar, e como você pode melhorar a si mesmo para cada vez auxiliar mais, né? Se a gente não fizer o trabalho interno, acaba ficando difícil, né? A gente conseguir produzir qualquer coisa positiva. E muito dessa positividade, né? Se fala muito, né? Hoje, inclusive, eu gravei um vídeo sobre isso, né? A positividade tóxica, né? Que a gente tem que cuidar um pouco disso. Muitas vezes ela funciona como um placebo, né? As pessoas querem se sentir bem o tempo todo. Isso tem muito a ver com as redes sociais também, né? Então, as pessoas querem se sentir bem o tempo todo, né? O tempo todo se sentir bem, positivo, não pode ficar negativo. Ok, mas e as nossas emoções, onde é que ficam, né? Então, o Jung falava, né? Que a gente não se ilumina imaginando figuras de luz, mas conhecendo a própria sombra. Ou seja, nós somos seres humanos com sentimentos. Então, daqui a pouco a gente passa pelo processo deprimido, momento, né? Um processo de luto. São momentos que a gente tem que viver justamente para não deixar tendências aí para o futuro, né? A gente acabam ficando lacunas emocionais e no futuro a nossa psique vai nos cobrar, né? Com certeza. Vem a conta, né? O meu mestre de yoga terapia falava que todos nós que estamos no planeta Terra, todos, sem exceção, temos a mesma doença. Nós nos esquecemos da nossa dimensão divina. Então, eu acredito que os ensinamentos da teosofia nos ajudam a lembrar dessa dimensão de uma forma muito lúcida, né? Muito pé no chão, um passinho de cada vez, como você falou, sem essa coisa fantasiosa. Inclusive, os mestres colocam nas cartas que quanto menos se fale dele, é melhor, porque atrapalha menos o trabalho dele. Então, que a gente possa atuar como uma célula imunológica do planeta Terra mesmo, né? Fazendo o que a gente consegue, o que a gente pode, mas buscando a verdade. Eu acho que é isso que o Raul coloca sobre tudo. E a verdade se inicia com qualidades muito básicas do ser humano. E para o buscador espiritual, está lá no livrinho do Krishnamurti, começa com o discernimento. Então, acredito que o que esse livro traz é uma possibilidade de discernir entre uma coisa ou outra. Eu acho que foi mais ou menos essa mensagem que eu captei. Com certeza, você captou muito bem, Priscila. Somos muito gratos pela sua participação. Infelizmente, nosso tempo está chegando ao fim. Eu que agradeço. Gratidão. Esse foi mais um episódio do programa Leituras para Viver Melhor. Hoje conversamos com a Priscila sobre o livro Os Mestres e Suas Mensagens, de autoria do Raul Branco, publicado pela editora Teosófica. Nós vamos ficando por aqui e até o nosso próximo encontro.